Então, padre, em primeiro lugar, é uma honra ter o senhor nessa live. O senhor sabe, eu não preciso falar, né, cara? O senhor, para mim, é uma das pessoas mais importantes na minha vida espiritual. Tem me ajudado muito a ser uma pessoa melhor. Acabei de confessar que eu sou um pouco desobediente, né? Mas fazer o quê, né, cara? Cada alma tem o padre que merece. E graças a Deus, Deus achou que eu merecia um padre igual ao senhor, né? Então, seja bem-vindo. Né? Eu estou fazendo essa live pelo perfil do College, que é uma proposta da comunidade da gente dar formação com qualidade para a juventude. É uma revolução dentro da comunidade. Eu acredito que também seja uma revolução dentro da Igreja Católica, principalmente se falando de conteúdo digital. E hoje a gente vai falar sobre oração em línguas. Eu, padre, sou formador geral da Colo de Deus. E o livro que eu mais falei nesses tempos de pandemia foi Sons de Milagres, que foi o livro que o senhor fez o prefácio. E eu queria que o senhor apresentasse esse livro, falasse dele um pouco nessa live também, e a gente falasse sobre a questão da oração em línguas. Então, o Sons de Milagres é um livro que tinha notícias dele já há bastante tempo, né? Havia várias... A primeira vez que eu vi uma menção a ele foi num livro do Charles Peter Wagner, que não é um teólogo não católico, em que ele menciona esse estudo feito pelo diácono Ed Ensley, isso na década de 70, 80, a referência que aparece ali no livro. E eu fiquei muitos anos tentando, mas a gente não achava. Até que saiu uma nova edição desse livro. Mas era uma coisa dificílima de comprar, porque era uma editora pequena nos Estados Unidos, que não fazia entrega fora dos Estados Unidos. No final das contas, uma amiga minha foi para os Estados Unidos. Eu pedi para ela trazer, ela trouxe. E aí eu sugeri para a Eclésia, e a Eclésia fez a publicação aqui no Brasil. É um estudo muito rigoroso do dom de línguas nos 1000 primeiros anos da história da igreja, porque as pessoas... que dom de línguas é uma invenção pentecostal, que é uma espécie de descoberta que aconteceu a partir do avivamento pentecostal na Rua Azusa, e que isso se difundiu pelo mundo. Depois chegou na Igreja Católica, em 67, com a Renovação Carismática Católica, mas não é verdade. Nós temos 1900 anos anteriores em que aparecem diversas menções na literatura católica, na literatura dos pais da igreja, na literatura dos santos, falando sobre o dom de línguas. Nem sempre com essa expressão, nem sempre chamando o dom de línguas de dom de línguas. Por exemplo, no tempo de Santo Agostinho, falava-se de jubilatio, né? Jubilação ou júbilo. Isso aparece em vários textos. Em outros períodos, não se falava nem jubilação ou júbilo. Simplesmente se descrevia o fenômeno de uma pessoa que, por exemplo, começou a orar e começou a gemer, ou de alguém que começou a falar numa língua desconhecida, e assim por diante. Ou experiências de inefabilidade de pessoas que ficaram completamente incapazes de alguma coisa. Seria um êxtase, padre? Nem sempre. Às vezes é uma experiência menos intensa que um êxtase, mas nem por isso é menos autêntica. Sim. Dom de línguas existe. Ele aparece muitas vezes ao longo da história da igreja, e não temos por que ter essa asepsia tão grande com ele, como se ele fosse uma coisa não católica, né? Porque não é verdade, não é verdade. Tá, eu ando muito, né, padre? Eu viajo muito, o senhor sabe. E um grande questionamento quando se fala da oração em línguas, que eu encontro na a galera católica mesmo, assim, eles falam de que a oração em línguas não é bíblica, né? E de que isso foi uma invenção do movimento carismático que começou na igreja protestante evangélica
E aí a gente entra, né? A gente entra nas discussões teológicas sobre a oração em línguas, a gente fala sobre as leituras bíblicas que falam sobre a manifestação da glossolalia, né, da xenoglossia, a diferença entre uma e outra, né? Mas eu queria saber, assim, padre, se tem na história da igreja, de fato, né, algum relato de algum santo ou alguma coisa que tenha em algum livro, algum documento que manifeste isso dentro da igreja ao longo dos 2000 anos. Tem alguma coisa nesse sentido? O Som de Milagres é uma coleção de textos, na verdade, de 1500 anos de história do dom de línguas. Então, ali está tudo explicadinho. Esse livro, Sons de Milagres, ele é uma compilação desses textos da história da igreja em 1500 anos de história, onde se manifesta esse dom. É isso, padre? São 1500 anos de história da Igreja Católica em que se fala de dom de línguas. Isso desde o começo, desde a Era Apostólica até a Reforma Protestante. Lá está bem desenhado, né? Diversas experiências carismáticas com jubilação aparecem na Idade Média. O que era muito comum acontecer entre os monges era que eles rezavam a salmodia, então cantavam salmos. Uhum. Depois dos salmos, eles prolongavam aquela oração com um canto expressivo, que é algo que acontece, né? Hoje, às vezes, por exemplo, nós entramos num canto em línguas, e era mais ou menos isso, um canto vocálico, um canto expressivo, em que não estavam cantando em linguagem humana, numa linguagem entendível, numa linguagem entendível, né? Era mais uma vocalização mesmo da música, né? Só que com uma linguagem. Cântico espiritual, está na base cântico espiritual. Então eles entravam em cânticos espirituais e depois desses cânticos espirituais faziam um silêncio contemplativo. Isso era comuníssimo acontecer nos mosteiros antigos. Salmodia, seguido de espirituais, seguido de silêncio contemplativo. E algumas vezes de reverberações. Alguém que dizia, que comunicava uma inspiração, algo que Deus trazia ao seu coração, uma intenção, um desejo. Né? São Tomás, por exemplo. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja. Uhum. Chorava intensamente em alguns cânticos do breviário. Os dominicanos eles têm costume de cantar em coro, né? Ele chorava mesmo, ele não conseguia conter as lágrimas. E você imagina, um homem racional como aquele, que é capaz São Tomás, né, cara? de escrever o que ele escreveu, né? E, ao mesmo tempo, era alguém que chorava na presença de Deus. Uhum. Então, você dizer, nossa, São Tomás de Aquino era um pouco carismático, tinha algo de carismático? Tinha. Entendi. Santo Agostinho, por exemplo, quando aparece em São de Milagres, aparecem trechos de pregação de Santo Agostinho, porque, por exemplo, as narrações em salmos, os comentários que ele fez aos 150 salmos, são pregações que ele fazia na igreja na época que ele era presbítero, ele não era bispo. E os taquígrafos que escreviam os sermões, enquanto ele pregava, registravam as reações do povo. Uhum. Então, por exemplo, há um sermão em que ele diz assim: nós fomos admitidos a beber o sangue do Cordeiro. Uau! E aí os fiéis começam a jubilar. Nossa, me arrepiei todo, pai. O copista diz que os fiéis começaram a jubilar. E aí os catecúmenos não sabiam nada do que estava acontecendo, porque na época o mistério da Eucaristia só era revelado para quem era batizado na noite do batismo. Para quem não era batizado, simplesmente o mistério da Eucaristia não era explicado. Uhum.
não aparece de uma maneira tão clara assim em alguns textos antigos. Porque era um mistério arcano, o mistério da Eucaristia. Era escondido, era só... E aí Santo Agostinho virou para os catecúmenos, que estavam assim sem entender nada do que estava acontecendo, e disse: vocês querem entender por que eles estão jubilando? Passem conosco para o outro lado das águas do Mar Vermelho. Venham conosco para o lado do batismo. E vocês vão jubilando. Aí os catecúmenos começaram a jubilar. Meu Deus! Então, quer dizer, tem tem reações desse tipo, quer dizer, que no tempo de Santo Agostinho não existia banco em igreja. Né? Todo mundo ficava em pé. E ali, realmente, os fiéis participavam da pregação. Eles respondiam, eles aclamavam, eles vibravam. Então não tem nada a ver com alguma coisa fechada, hermética, com esse jeitão meio racionalista que a gente foi pegando na história. Sim. Ou seja, essas crises não aparecem na história da igreja desse modo. Tá, e uma das crises que aparece na história atual da igreja é justamente essa divisão entre carismático e tradicional, né? Isso é o que mais a gente vê, principalmente nas discussões internéticas, né? Eu costumo dizer que é filosofia de quem não faz nada, porque filósofo de internet tem um monte, né? E católico raso, mais ainda. Para mim, essa discussão, padre, entre tradicionais e carismáticos, ela não existe, né? Porque eu me considero um cara tradicional. Eu sou conservador, eu amo a Igreja Católica, amo a tradição da Igreja, amo a parte tradicional da Igreja no máximo que eu amo. Amo uma missa tridentina, amo participar dos ritos da liturgia das horas, amo as tradições das orações católicas mais tradicionais, mas me considero também um cara carismático que ora em línguas, que canta, que é efusivo, que eu gosto da música carismática. A minha banda é uma banda que toca essa música mais carismática. Uso a oração em línguas como quem come pão, entendeu? Eu oro em línguas em todo momento, em todas as circunstâncias, em todos os momentos de intercessão. Eu amo orar em línguas. E eu não consigo enxergar essa divisão, né, padre? Aí a minha pergunta, né? O senhor como sacerdote, né? Como que o senhor, como sacerdote, vê essa discussão dentro da igreja? Qual é a explicação que o senhor pode dar para os jovens, por exemplo, que estão aqui? A gente tem 290 jovens, mas a gente tem mais gente por trás, porque a gente está transmitindo em outros canais. Então, o que a gente pode dizer para esses católicos, né? E até alguns irmãos evangélicos que estão assistindo essa live? O que a gente pode falar para eles em relação a isso? Ao uso de dons, ao tradicionalismo, a ser conservador, a gostar da tradição da igreja, a acompanhar a história, mas eu gosto de ser carismático. O que eu vou fazer? Eu sou quem? Eu sou um tradicionalista? Eu sou um carismático? Eu sou o quê? Uhum. Então, na verdade, acho que a primeira coisa, acho que é um dilema falso, né? Obviamente existem excessos, existem desvios, nem tudo é puro, nem tudo é perfeito, mas a concepção geral é um dilema falso, porque os santos não eram assim. Os santos eram pessoas que tinham uma vida litúrgica muito correta, muito verdadeira, e ao mesmo tempo tinham uma vida de fogo com Deus. E a igreja sempre praticou as duas coisas. Ou seja, um culto litúrgico e o culto expressivo. Quer dizer, em que a nossa alma se derrama diante de Deus, em que nós falamos com Ele, como um filho fala com seu pai, em que nós nos abrimos aos seus carismas. Na verdade, o cessacionismo, quer dizer, a doutrina que diz que os carismas cessaram, não é uma doutrina católica, é uma doutrina protestante, que ela surgiu tardiamente no protestantismo por causa do biblicismo. Né? Então, alguns protestantes de uma linha um pouco mais tradicional e racionalista começaram a difundir a ideia de que
não havia mais necessidade de milagres e de carismas. Por quê? O cânon bíblico tinha sido fechado com a morte do último apóstolo. E, portanto, já não era mais necessário nenhum tipo de dom carismático. A Igreja Católica ensinou isso. Chama doutrina protestante tardia, e tem muita gente da Igreja protestante que acredita nisso até os dias de hoje, que são cessacionistas, que eles acreditam que os carismas cessaram e defendem essa ideia. Nós católicos nunca tivemos isso. Depois da Reforma Protestante, houve da nossa parte um certo enrijecimento para proteger a doutrina. Sim. E havia muito desvio, a igreja ficou sob ataque de todos os lados a partir do momento em que a modernidade começou a deslanchar. E também eram ataques políticos, né, padre? Tinham interesses políticos escusos em cima desses ataques também. Também, só que mesmo aí, né, nós sempre tivemos santos que se manifestaram, santos e pessoas que não são canonizadas também. Sim. Fortes dons carismáticos. Então você pensa, hoje nós estamos celebrando a festa de São João Eudes. São João Eudes, ele pregava para 30 mil pessoas de uma maneira tão viva e com tanta demonstração de sinal no período dele, que o padre Orlier, do oratório, dizia que ele era uma espécie de novo São Vicente Ferrer para aquele tempo. Olha, São Vicente Ferrer, ele pregava para 50 mil pessoas sem ter microfone, e a voz dele era escutada a 5 quilômetros de distância. Meu Deus. Tão eloquentemente ele falava. Houve uma manhã, uma manhã de Páscoa, em que ele deu um grito, um grito assim de ímpeto, em que ele disse: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Na hora que ele disse isso, 70 mil pessoas caíram por terra. Meu Deus. Dizem que até os animais caíam por terra. Meu Deus. Pregava e aparecia raio, trovão, sinais aconteciam. Mais de uma vez aconteceu de pessoas serem fulminadas de arrependimento, do cara virar um toco de carvão na frente de todos, de tanto fogo que ele tinha. Né? São Vicente Ferrer era assim. Ora, São Vicente Ferrer já era dominicano, então nós estamos falando do século XIII, XII, XIII. São João Eudes, foi chamado de São Vicente Ferrer, ele foi do século XVII, do período da Guerra dos 30 Anos, aquele período terrível da história da igreja. Então, quer dizer, esse dilema não existe na vida dos santos. Mas não é só na vida dos santos que ele não existe na vida das pessoas normais. Porque o que eu vejo aí é as tiazinhas com véu na cabeça, comungando de joelho na boca e orando em línguas. Quer dizer, não há esse drama na vida delas. Sim. Não é do católico normal de hoje em dia. O católico normal de hoje em dia, ele quer ser engajado nos problemas reais que estão acontecendo na sociedade. Ao mesmo tempo, ele quer uma liturgia respeitosa, que não seja banal, que seja reverencial, que seja séria, católica, mas ele também quer ter a oportunidade de ter o seu momento de derramar na presença de Deus. Ele quer fogo, ele quer carismas, ele quer um Deus vivo, ele não quer um Deus morto. Não existe contradição entre esses termos. Sim. A contradição me parece um vício moderno, com essa mentalidade meio geométrica, ideológica que as pessoas têm, em que tudo tem que estar separado em compartimentos estanques, incomunicáveis. Há um certo purismo que é ideológico, né? E que não corresponde, não confere com a realidade concreta. Sim. Padre, foi o senhor que me contou uma vez uma história de uma cidade que vivia os carismas na excelência. Foi o senhor que me falou? Pode ser. Isso aparece no livro da Pat Mansfield. Isso, que é uma cidadezinha pequenininha que vivia os carismas na excelência e ninguém ficava doente, não é isso? Na Bulgária. Isso. O Papa João XXIII, na época que era cardeal... Cara, ó, escuta essa história, cara. Fala, padre.
anúncio apostólico na Bulgária, ele conheceu esse vilarejo em que desde o século IX, olha isso, velho. Pessoas praticavam todos os 9 carismas descritos em 1 Coríntios capítulo 12, línguas, profecia, palavras de ciência, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos, interpretação de línguas, cura, milagres, fé, etc. E viviam nessa intensidade de busca espiritual, de uma experiência fortemente carismática. E, inclusive, nessa cidade não havia necessidade de hospital, esse vilarejo, porque as pessoas ficavam doentes e eles oravam até a pessoa ser sarada. O Papa João XXIII teria visto isso com seus próprios olhos, segundo conta a Pat Mansfield no livro dela, como em Um Novo Pentecostes, né? Mas é natural, eu digo, é normal, os carismas, eles devem fazer parte da igreja, da agenda cotidiana de uma igreja. Eles não são troféus para se manifestarem em momentos extraordinários, né? Cura é uma coisa para todo dia. Profecia é coisa para todo dia. Os demais carismas todos é coisa para uso habitual da igreja. Então, nada mais normal e ordinário do que isso que aconteceu nessa cidadezinha da Bulgária. Sim. E diz que a vida carismática dos membros dessa cidade era tão intensa, padre, que durante 2 gerações parece que não tinha médico, não tinha remédio, ninguém usava remédio. Uma pessoa ficava doente, a cidade inteira parava. Cara, eu falo isso, eu fico todo arrepiado. A cidade inteira parava, orava pelo dom de cura e as pessoas eram curadas. Então não tinha médico na cidade, não tinha remédio, não tinha nada. As pessoas viviam a experiência extraordinária da vida pela fé, cara. Isso é uma bomba, né, cara? Porque qual foi o século disso? Século IX, entendeu? Até o século XX. Então, cara, isso é uma bomba, porque o que mais a gente ouve ainda ouve, né, padre? Porque isso tinha cessado durante um tempo, mas a gente ainda ouve isso, meio que um escárnio sobre o uso dos dons. Aí, sobre o escárnio do uso dos dons, eu até entendo algumas pessoas falarem disso, porque da mesma forma que existem os dons genuínos, existe meio que a banalização dos dons, né? Se ensinou durante muito tempo o uso muito banal dos dons, né? Como se fosse uma coisa muito assim, sem fundamento, uma coisa rasa, uma coisa do grupo de oração da minha paróquia que só se manifesta no grupo de oração da minha paróquia. Isso não foi o que eu aprendi na Renovação Carismática quando eu comecei isso tudo há 14 anos atrás, né? Eu aprendi que o uso dos dons era para a igreja inteira, né? Não era para um grupo de oração ou para um grupo específico, ou só para Colo de Deus, ou só para o grupo do Padre José Eduardo. O uso dos dons era para renovação dos carismas na igreja, como um todo, né? E eu conheci, padre, senhorinhas do terço, do grupo do apostolado da oração, que quando oravam em línguas, a terra tremia, padre. Entendeu? Não tinha essa... Tinha um grupo tinha um grupo de oração no Rio de Janeiro, do Frei... Ai, cara, eu esqueci o nome dele. Frei qual é o nome daquele padre que... o nome de um frei agostiniano, sei lá, que era muito famoso por causa de exorcismo. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Eu sei que esse grupo era no centro do Rio de Janeiro e era meio-dia o grupo, padre. 2.000 pessoas o grupo tinha. Começava com a Santa Missa, com esse frei, que ele era exorcista. E aí, depois da missa, alongava com o grupo de oração. Cara, era incrível. Assim, ó, as pessoas estavam sentadas, 2.000 pessoas sentadas dentro da igreja, o frei botava o pé na porta da igreja e tinha uma manifestação absurda. As pessoas não sabiam que o padre estava entrando e o bicho pegava, padre. Era uma onda de manifestações, assim, fantásticas, maravilhosas. Eu vi coisas maravilhosas dentro desses grupos. E aí hoje houve meio que um esfriamento disso tudo. O senhor como padre, né? Como que o senhor enxerga isso? Esse esfriamento, o esfriamento do uso dos dons, as pessoas não sabendo mais o que é isso. Como é que o senhor enxerga isso, padre?
Olha, eu acredito, e para mim isso é uma coisa muito visível, que existem épocas em que nós temos um levante de uma onda de avivamento e que isso vem dado pela soberania de Deus. Então, no final da década de 60, começo da década de 70, foi um período em que todas as igrejas históricas foram visitadas por uma onda de avivamento. E isso não acontecia de uma maneira sistemática. Então, por exemplo, eu conheço relatos de pessoas que estavam rezando sozinhas na frente do sacrário e que foram tomadas pela presença de Deus e começaram a falar língua sem saber o que estava acontecendo com elas. Meu Deus do céu. E isso em diversos lugares do mundo. Né? O retiro de Duquesne, em 67, ele foi considerado um marco, mas ele não foi o único. Havia diversos marcos. Então, por exemplo, uma história que eu li, escrita num livro do Kenneth Hagin, coisa antiga, da década de 60, 70. Ele conta que um evangélico estava dirigindo, era um diretor da ADONEP, né? Que é uma associação que surgiu na década de 50, chamada Vozes do Evangelho Pleno. Né? E ele estava dirigindo e ele passou na frente de uma paróquia católica. E aí ele sentiu um comando dentro dele, que é: pare agora. Ele parou o carro, entrou no estacionamento da igreja, entrou na igreja. Ele era anticatólico, ele tinha aversão a qualquer coisa que fosse católica. Aí ele viu que estava acesa a luz da sala pastoral do padre. Ele bateu na porta e o padre disse: entre. E quando ele entrou, o padre estava com a mão na cabeça, lendo uma revista. E chorando. Aí ele perguntou: padre, com licença, etc. E aí o padre estava chorando e disse: desculpa, eu estou chorando porque eu estou lendo a revista. Aqui era a revista da ADONEP. Está falando sobre o batismo no Espírito Santo e eu estou pedindo para Deus que eu queria isso para a minha vida. Uau! Aí o homem falou: padre, o que eu... Pumba, o padre caiu, começou a falar línguas na frente do homem. O homem... Meu Deus! Aquele padre ser tomado pelo batismo do Espírito Santo. Meu Deus, padre! De congregações freiras, por exemplo, entrarem para rezar o ofício divino e aquilo demorar 4, 5 horas, porque elas foram tomadas pela presença de Deus, começaram a orar em línguas, começaram a falar, e começaram a profetizar, e aí não tinham teologia suficiente para explicar o que estava acontecendo com elas. Isso aconteceu no final da década de 60, começo da década de 70. Meu pai! Em que os pastores protestantes, por exemplo, eles ficavam chocados. Eles diziam que eles não conseguiam explicar, porque eles tinham uma pregação anticatólica muito forte e eles estavam vendo uma manifestação genuína do Espírito na Igreja Católica. E eles não tinham suporte teológico para explicar aquilo. Eu vi um relato de um pastor chamado John Walker, que ele morou no Brasil durante muito tempo. Tem um livro dele chamado A História Não Contada, a Igreja no século XX, a História Não Contada, que é um histórico dos avivamentos que aconteceram na igreja desde a perspectiva dele. Né? E ele conta, por exemplo, uma história interessante, que uma vez ele foi convidado por um grupo de padres e freiras para falar. Ele falou: o que eu vou fazer neste lugar? Esses Estados Unidos. Né? E aí ele foi. Né? Ele foi. Quando ele entrou, ele tinha uma formação muito puritana, evangélica, etc. Viu as imagens, ele falou, sentiu no coração dele uma aversão por aquilo. E ele falou assim: meu Deus, me perdoe porque eu estou vindo nesse lugar. Que coisa mais estranha. Né? E aí ele foi descendo. Quando ele chegou no salão,
embaixo da igreja, estavam lá todos os padres e tal. Ele abriu a Bíblia. Quando ele foi começar a falar, todo mundo começou a orar e ficaram horas e horas, se não me engano, tipo uma noite toda, coisa desse tipo. Meu Deus. Pagos por uma unção de oração, ele simplesmente não conseguiu fazer nada. Porque ele disse, não houve o que fazer, né? Então, há momentos históricos em que nós temos um levantar de uma onda. Só que isso demora um certo tempo e depois baixa de novo. Que é mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo. Sim. E aí é a hora em que acontecem as purificações, em que você vê quem que é, de fato, de Deus, quem quem realmente tem uma vida com o Espírito Santo, que tem uma vida de comunhão com Deus, e que busca Deus nessa espécie de deserto, de aridez coletiva, ou quem é simplesmente fogo de artifício, né? Que no momento de avivamento, no momento de ondas altas, ele vem movido pelo entusiasmo, porque o entusiasmo acontece, né? Ele é normal que aconteça em períodos de avivamento, mas depois quando aquela onda desce, essas pessoas elas são como que separadas, é como diz o Evangelho, né? Que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de todo tipo. E depois os anjos vêm e separam os peixes bons dos peixes que estão podres. Então, é normal. Agora, tem um outro problema também, que, na minha opinião, são duas coisas. A primeira coisa é que o movimento pentecostal, como um todo, ele teve muita interferência emocional, né? Perfeito. Porque ele foi um movimento extremamente intenso do ponto de vista emocional. O movimento carismático, ele submete o movimento pentecostal a uma revisão e a uma correção. Tá, então só aí, padre. E tu só está falando de duas coisas aqui, então, né? O movimento pentecostal e o movimento carismático. Exato. Tá. O movimento pentecostal, ele é um movimento que começou em Azusa, e o movimento carismático é um movimento que começou na década de 60 com o avivamento das igrejas históricas. Tá. E aí o senhor falou que, em certo ponto, o movimento carismático começou a meio que forçar uma revisão com o movimento pentecostal. O movimento carismático, ele trouxe uma revisão, uma correção. Justamente essa correção do ponto de vista do excessivo sentimentalismo, né? Algumas pessoas não vão entender o que eu estou falando, porque elas acham que todo movimento carismático é pentecostal. E não é. O movimento é verdade que muitos grupos ditos carismáticos, na verdade, são grupos pentecostais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O movimento carismático, ele realmente foi um movimento em que as pessoas começaram a fluir nos dons de um modo mais espiritual e menos emocional. Sim. O movimento pentecostal tinha muito essa coisa do tranco emocional, né? Da pessoa ter aquele negócio, aqueles tiques nervosos, aquela coisa de sapatear, de não sei o quê. O movimento pentecostal teve muito disso. E o movimento carismático, ele chegou de um jeito mais espiritual, ou seja, a oração em línguas, a manifestação dos dons, a manifestação dos carismas em geral, ela acontece dissociada desse campo emocional, né? Nem todo mundo absorveu essa revisão. Sim. E é por isso que se geraram tantos problemas. Porque algumas pessoas começaram a identificar a manifestação dos dons carismáticos como se fosse uma manifestação de tipo histérico, né? Em que a pessoa começa a cair em alterações do estado de consciência. Perfeito, padre. Agora, também isso não significa que a ação de Deus não provoque efeitos emocionais. Claro. Somos seres humanos, né, padre? Seres humanos integrais. Então não existe da nossa parte uma espécie de alergia ao sentimento.
citando Deuteronômio, diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quer dizer, os nossos sentimentos também estão envolvidos na nossa adoração. Mas eles não são o nosso alvo principal e eles também não são um impulso que starta necessariamente o uso dos carismas. E um terceiro elemento, me desculpe me prolongar. Não, padre, estamos aí, vamos lá. Nessa confusão, que é uma incompreensão do elemento humano. Então, por exemplo, algumas pessoas diziam assim: não, mas essa coisa de dom de língua é tudo mentira. Por quê? As pessoas estão imitando umas às outras. As pessoas, elas estão sendo sugestionadas. Aquilo não tem nada de autêntico, aquilo é tudo imitação. É tudo psicológico. Eu me lembro que algumas pessoas criticaram muito o padre Robert de Grandes, até um pouco também o padre Jonas, Sim. porque eles estimulavam, né, um ensino sobre o dom de línguas em que as pessoas elas aprendiam a fluir em línguas. Elas aprendiam a se desbloquear carismaticamente. Né? Mas esse tipo de crítica é uma incompreensão. Se você lê os textos que falam sobre o dom de línguas, em Atos, em 1 Coríntios, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, né, que o primeiro a falar em dom de línguas no Novo Testamento não é Paulo, é Jesus. Sim. Quando ele diz no final do Evangelho de São Marcos: estes sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Em novas línguas. Sobre dom de línguas no Novo Testamento é Jesus Cristo, mesmo. Né? Mas veja que interessante. Jesus diz assim: eles falarão. O eles ali não aparece com um pronome. Tá subentendido no verbo. Ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Falarão novas línguas. Nossa, que perfeito, padre. Quem fala em línguas sou eu. Então, quando nós temos o relato de Pentecostes, no capítulo 2, lá diz: e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falassem quem? Eles. Então, quem fala em língua sou eu. Claro. 1 Coríntios, capítulo 14. Aquele que ora em línguas fala a Deus e não aos homens. Sim. Aquele. Então, sou eu que falo. Então, essa coisa de dizer assim, eu devo ficar esperando que venha uma força, que abra minha boca, que mova minha língua, que inconscientemente me faça falar, esse tipo de mediunidade, né? Isso não existe no Novo Testamento, isso não vai acontecer, isso não é coisa do Espírito Santo, o Espírito Santo não age assim. Quando São Paulo diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em nossa fraqueza, né? E ele intercede em nós com gemidos inefáveis. Essa palavra intercede em nós, o que São Paulo está querendo dizer é o seguinte: o Espírito Santo intercepta o nosso espírito. Há uma interceptação. Né? Então, nesse contato do Espírito Santo com o nosso espírito, sai a faísca das línguas que eu falo. Sou eu que estou falando. Perfeito, pai. Perfeito. Então, se quando eu estou falando em línguas, eu estou falando lá, 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 ou ó, ou qualquer outro tipo de expressão, línguas não é aquilo que sai da minha boca. Línguas é a interceptação do Espírito Santo no meu espírito. Perfeito, pai. Perfeito. Mido espiritual. Perfeito, perfeito. Com um cântico, com uma expressão qualquer. Eu conheci um homem que ele recebeu a oração de batismo no Espírito Santo
E ele só fazia assim, nossa, nossa, nossa. Ele estava falando em línguas. Só que o que ele exprimia era nossa, porque ele não sabia liberar aquilo que estava... Eu que recebem oração e elas riem, ou elas choram, ou elas começam a falar com algo desconexo. É línguas. Sim. Não importa a fluidez do que ela está dizendo. Ou Sim. que vocábulos diferentes, né? Algumas pessoas querem racionalizar demais o dom e acabam atrapalhando, né? Você veja que uma das manifestações do dom de línguas no Velho Testamento, junto com o dom de interpretação, é quando aquela mão misteriosa escreve na parede do festim de Baltazar, no palácio de Babilônia, Mene, Tekel, Parsin. E aí vem Daniel interpretar aquelas palavras misteriosas e ele diz, Mene, o teu reino foi encontrado, dividido e foi achado com menos peso. Você vê o discurso que está contido numa única palavra misteriosa. Ou seja, dom de línguas não é tradução simultânea, em que você está no discurso num idioma desconhecido e está tentando dizer aquilo com um conjunto de palavras articuladas. Não é isso. Você está racionalizando o dom e essa coisa analítica atrapalha a ação do Espírito Santo. Padre, foi muito bom o senhor ter falado disso. Eu lembro de uma pintura de Caravaggio que ele pintou sobre São Mateus escrevendo o Evangelho de São Mateus. E a primeira pintura que Caravaggio apresentou era São Mateus com a mão sobre a Bíblia com a pena, olhando para a mão, e a mão do anjo segurando a mão de São Mateus, escrevendo, e São Mateus meio que lutando com o anjo, assim, para escrever a Bíblia. E aí ele apresentou isso para os bispos, e os bispos falaram que não queriam aquela pintura perfeita, padre. Aquela pintura, porque não era aquilo que aconteceu para que o evangelho fosse escrito. E aí ele refez a pintura com as orientações da igreja, né? E aí a pintura que ficou foi São Mateus escrevendo, o anjo com a mão sobre a mão de São Mateus, e São Mateus olhando com um olhar desconfiado para o anjo, e o anjo meio que soprando a palavra sobre São Mateus. Então, essa visão, olha que visão assombrosa, né? Que visão poderosa, né? Não é um êxtase. Essas revelações, o uso dos dons, etc. Isso não é um êxtase que você é tomado. Pode acontecer? Pode. Mas não é isso, né? É o uso da razão pelo Espírito. O Espírito ele se embranha, ele se mistura com o espírito humano, né? Com a alma humana, e ali, naquela fusão, naquela coisa, ele geme em nós em gemidos inefáveis. Uma vez eu escutei um irmão que criticava veemente a oração em línguas, falando assim, mas a oração em línguas é completamente carnal, isso não é espiritual. Eu falei, você tem razão, em parte, né? A oração em línguas, ela é carnal, porque quando eu oro em línguas, são as minhas pregas vocais que vibram, é a minha carne que vibra e é a minha boca que mexe. Então, ela é carnal. Mas ela não é somente carnal, ela também é espiritual. Porque o que está intrínseco na intenção daquilo que eu estou orando, né, é que realmente é o que está valendo para Deus. Eu costumo dizer, padre, que a oração em línguas é um exemplo bem assim, bem fácil de entender. Uma mãe está na cozinha e o seu filho está brincando lá no quintal. E essa mãe está lavando a louça e fazendo comida e está fazendo as coisas de casa e tal. De repente, a criança lá no quintal dá um berro. É aquele berro de criança que só a mãe entende, cara. E só a mãe entende. Nenhuma outra pessoa no planeta Terra vai entender. Ela estava no meio de uma confusão de barulhos, de pensamentos, de um monte de coisa. Mas quando a criança lá do quintal gritou com a intenção de mãe, me pega no colo porque eu me machuquei, a mãe entende o grito, a frase inteira, mãe, me machuquei, vem correndo e me pega. Ela larga tudo que tem e corre para pegar o seu filho. A oração em línguas é a mesma coisa. A gente, quando ora em línguas, a gente é exatamente essa criança, que a gente grita com um gemido inefável, ou seja, a gente
Da boca para fora a gente não entende, mas a intenção da alma, guiada pelo Espírito, atinge o coração de Deus, nesse exemplo é a mãe, atinge o coração de Deus e Deus vem na intenção daquilo que nós pedimos pelo Espírito e vem e nos socorre. Né? Essa intercessão acontece de uma forma muito rápida, é instantânea. É que São Paulo explica que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, ele é um dom de edificação pessoal. Sim. E ele explica por quê. Ele diz porque aquele que ora em línguas fala em mistérios. A palavra mistério aqui tem a ver com coisas desconhecidas que, se a gente interpretar em paralelo com Romanos 8, 26, em que ele diz que nós sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e intercede em nós com gemidos inefáveis. E ele, o Espírito, conhece as profundezas de Deus. E ele sabe aquilo que nós precisamos, ele intercede em nosso favor, segundo Deus, para que nós sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. E, diz ele, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a oração em línguas é uma espécie de chave mestra, em que eu estou abrindo portas misteriosas e que eu estou acessando um plano que eu não conheço, que ele é misterioso, mas que ele está na própria mente de Deus, em que eu estou me encaixando com um plano que Deus mesmo tem para mim, porque eu não estou orando aquilo que eu quero, eu estou orando a oração que Deus gera em mim. Uau! É por isso que Judas diz no versículo 20 da sua epístola que, depois de falar, né, dos homens maus que se infiltraram na igreja e que são nuvens sem água, e são estrelas errantes, etc., ele diz assim: irmãos, edifiquemos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O que Judas está dizendo aqui? É que quando eu oro em línguas, eu estou entrando numa outra atmosfera, num outro mundo. Eu estou abrindo as portas de uma outra realidade, na qual eu estou abrindo os mapas de Deus para minha vida, os planos de Deus para mim. Nossa, que poderoso, Padre. Aquilo que é misterioso, aquilo que Deus predeterminou desde toda a eternidade ao meu respeito. Que poderoso, Padre. Download desse plano dentro do meu espírito. Eu estou permitindo que o Espírito Santo baixe estes arquivos divinos dentro de mim e que ele abra isso dentro de mim, que eu entenda o que Deus está fazendo. Nossa, isso é muito poderoso, Padre. Para que eu não venha interferir, para que eu não atrapalhe. E o que acontece é que quando eu faço isso, eu estou me edificando. Ou melhor, eu estou deixando que ele me edifique. Nossa, que poderoso, Padre. Poderoso demais. Deus me edifique, quando eu permito que Deus me edifique por oração em línguas, eu torno realidade aquilo que Jesus disse para Pedro, quando Pedro fez o ato de fé. Quando ele entrou na fé, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Nossa, que poderoso. Por isso que o Apocalipse diz: eu vou dar para você a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Ou seja, quando eu estou orando em língua, hora após hora, e eu vou orando, eu vou clamando, eu vou entrando nessa oração inspirada, o que eu estou fazendo é permitindo que Deus gere em mim, no invisível, naquele ambiente sobrenatural, aquilo que só ele pode fazer. É por isso que o diabo ataca tanto o dom de línguas, é por isso que ele quer que as pessoas parem de orar em línguas. É por isso que se você começar a orar em línguas, hora após hora, você vai ter ataque em cima de ataque, você vai ter todo tipo de pressão, de barreira para te demover disso. Por quê? O diabo sabe que aquele que ora em línguas está se edificando na sua fé santíssima, ele está entrando no sobrenatural, ele está compondo algo no invisível, guiado pelo Espírito Santo. Poderoso demais. O que vai acontecer é que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Poderoso demais. Padre. Ele quer que você faça, ele quer que você seja
Porque ele não quer que você deite ali no chão e fique orando em línguas, namorando com o Espírito Santo. O diabo não quer você fazer isso. Ele quer te separar, ele quer você ser, não a noiva simples de Jesus, mas ele quer que você seja a noiva chata. A noiva que repele a presença de Deus. É por isso que ele ataca tanto o dom de línguas. Padre, a gente está terminando, a gente tem só alguns minutos. Foi muito boa, Padre. Vamos fazer isso de novo, pelo amor de Deus. Vamos marcar uma segunda live aí para breve. Eu só queria terminar dizendo assim que uma das coisas que em direção espiritual o senhor me falou que me marcou demais foi que uma vez eu estava passando por uma grande tribulação, uma das grandes tribulações que eu passo. E aí o senhor falou para mim assim, mas você está orando em línguas? Eu falei, tô, padre, mas aí você perguntou, né? Mas está orando em línguas mesmo, assim, aquela oração longa e tal? Eu falei, não, padre, ele falou, você falou, né? Pois é, né? Você tem que orar mais em línguas. Esse tipo de dificuldade, Hugo, você só vai vencer com muita oração em línguas, né? Então, isso me marcou muito. E nos grandes momentos de tribulação, padre, que eu mais choro, eu me tranco no meu quarto e eu fico horas, assim, em oração em língua com Deus. Às vezes ele se manifesta, às vezes não, às vezes eu fico gritando igual maluco, às vezes ele não faz nada, mas na maioria das vezes ele vem e consola o meu coração e o sentimento de paz muito grande invade a minha vida. Quero pedir para o senhor terminar dando a bênção para a gente, né? E o senhor se despedir. Muito bem, agradeço aí a oportunidade, a chance, a conversa, o papo legal. Deus abençoe todos. Gente, ora em línguas, tá? Começa hora após hora, todo dia, bota lá no seu ouvido, fica orando em línguas ali baixinho, sem ninguém ver, no meio da rua, dirigindo carro, lavando louça, passando pano na casa. Vai orando em línguas e você vai ver que as coisas vão começar a funcionar. Dê a benção, padre. E do Castíssimo Coração de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Valeu, boa noite. Obrigado, padre. Tchau. 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 Tchau.